Ferreira Xavier. Em ação de graças por Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, São João Batista e Davi Maradona. Pela saúde de Antônio Marchiori Neto e família. Hoje nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. O Senhor, vencedor da morte, nos reuniu neste dia a Ele dedicado para darmos graças ao Pai por seu amor e por ter manifestado seu poder, ressuscitando seu Filho Jesus e nos oferecendo a mesma graça de sermos, pelo batismo com Ele, ressuscitados. Hoje, próximo do início da Semana Santa, a nossa participação nesta Eucaristia nos fará experimentar antecipadamente dos bens que aguardamos receber na festa da Páscoa que se aproxima. Vamos hoje dar início cantando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a esta Santa Missa. Eu quero acolher de modo especial a sua oração, a sua necessidade, a sua prece que você traz no coração, para que você possa apresentar diante desse altar, diante de Deus, diante de São João Batista, para que seja o nosso intercessor diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus, na sua misericórdia e piedade, possa ouvir as nossas necessidades e fazer aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Por isso, povo de Deus, para bem iniciarmos a nossa Santa Missa, invocamos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor
No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Confessamos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e a vós, irmãos e irmãs, e humilhes por minha Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte do seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o Espírito de Deus mora em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo é em nós, embora o nosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, nosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em nós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vai outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegram por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria
para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele lhe concederá. Respondeu Jesus: Teu irmão ressuscitará, disse Marta. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, e deveria vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava indo fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando ouviram, levantaram-se depressa e saíram. Foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, Jesus caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido, e perguntou: Onde o cologastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Pai, eu te dou graças porque me ouviste, eu sei que sempre me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Povo de Deus, nós estamos no 5º domingo do tempo da Quaresma, estamos praticamente encerrando esse ciclo quaresmal. Não se encerra com o domingo de Ramos, que é o próximo domingo que a gente vai ter, já recordando que no próximo domingo nós já entramos no domingo de Ramos, que é o pontapé inicial para a Semana Santa, mas não é aí que encerra o tempo quaresmal. O tempo quaresmal se encerra lá na quarta-feira, praticamente se encerra com a celebração, a instituição da Eucaristia, que é na quinta-feira santa, que é a celebração que a gente faz, que é muito conhecida popularmente como a missa do Nova Peça. Essa é que se dá esse encerramento desse tempo litúrgico, e a gente entra numa profunda e grande celebração,
e, claro, de uma realidade de adoração do Senhor morto, em que a gente vai experimentando a nossa vida. Mas a gente fez um itinerário até chegar aqui, e eu quero recordar a vocês esse itinerário que a gente fez. Eu tinha recordado para vocês um pouco no domingo passado sobre ele, mas quero relembrá-los desse itinerário que a gente fez. Vai que alguém nessa semana já esqueceu a homilia do domingo passado, aí eu já refresco a cabeça para a gente recordar a nossa experiência do domingo anterior. Então veja bem, lembra que quando nós iniciamos o tempo quaresmal, lá na quarta-feira de cinzas, e aí a gente tem o primeiro domingo do tempo da quaresma, que a gente foi junto com Jesus para o deserto, não é isso? O segundo domingo a gente subiu ao monte para nos transfigurar com o Senhor. O terceiro domingo nós fomos ao encontro de Jesus com a samaritana, e tem um diálogo com o Senhor. No quarto domingo nós tivemos a cura do cego de nascença, que foi o domingo passado, onde Jesus, de certo modo, nos ensina a ver novamente as nossas realidades, a olhar não só com um olhar físico, mas olhar também para além daquilo que aparentemente se manifesta as coisas para nós, inclusive na nossa realidade, olhar para nós para além daquilo que aparentemente se mostra, porque, como dizem os filósofos, os sentidos, eles também enganam do ponto de vista do conhecimento. Então, quando a gente dá um conhecimento, vamos entender um pouco o plano fato daquilo que de fato é a realidade daquilo que a gente precisa necessariamente enxergar de verdade aquilo que somos. E aí, quando a gente não é capaz de nos ver com aquilo que somos, a gente também enxerga as pessoas da mesma maneira que a gente nos vê. Então a gente precisa nos enxergar bem direito. E Jesus então vem para fazermos essa grande cura manifestativa na nossa vida, que é poder curar a nossa visão, pedindo para que a gente possa nos lavar na piscina de Siloé, para que nesse processo a gente possa vir a entender a dinâmica e a necessidade da conversão, para que a gente possa se aproximar da realidade. Então veja bem, por Deus, o Evangelho de hoje, ele nos apresenta várias partes, assim como os últimos Evangelhos, foram evangelhos muito grandes, com leituras muito extensas, e que falam de vários temas. Essa também não é diferente. A leitura do João nos apresenta a chamada quinta catequese sobre a vida, e é chamado também o sétimo sinal em que Jesus faz em relação aos milagres. No Evangelho de João nos ensina por meio dessa realidade. Então a primeira coisa que a gente vê é que nos fala exatamente de Lázaro. Lázaro é o amigo de Jesus, assim como suas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus está em missão em outro ambiente, em outro local. Lázaro fica doente, e então as irmãs de Jesus fazem aquilo que nós também costumamos fazer quando alguém de nós está doente. A gente vai avisar Deus. A gente diz que alguém que nós amamos está doente, não é assim? Marta e Maria enviam a mensagem para Jesus, e ela diz o seguinte: ela diz, olha, Senhor, Lázaro está doente. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque existe uma intencionalidade do evangelista em colocar exatamente essa frase, para que também nós possamos nos identificar com a mensagem que está escrita no Evangelho, e que a gente possa se colocar no lugar dessa mensagem. A mensagem é o seguinte: Senhor, aquele que o amas está doente. É assim que a gente é identificado por Deus. É assim que nós somos identificados por Jesus, por alguém que Deus ama, e que na nossa condição, na nossa fragilidade, nas nossas enfermidades, somos apresentados em Deus. Por isso também, quando a gente, e veja, assim como a experiência de Marta e a experiência de Maria é uma experiência de dor, de angústia, de medo, de desconfiança, de insegurança, e quando a gente nos depara com essa realidade, a gente também se coloca nessas mesmas situações. A gente fica inseguro, a gente enfraquece a nossa fé,
a gente às vezes perde a realidade da fé, a gente deixa de confiar, deixa de acreditar, deixa de ter certezas da nossa vida, porque a gente também, no desespero da existência, a gente sente a realidade das coisas. Não existe esse que não sente a doença de alguém. A gente sabe que quando uma pessoa adoece, ou se a gente que adoece, toda a família de fato adoece, fica doente. Todo mundo fica preocupado com a realidade da doença. Todo mundo fica angustiado, fica com medo, fica inseguro. Assim como Marta e Maria, na doença do seu irmão Lázaro, que envia mensageiros para dizer ao Senhor que aquele que o ama está doente. E nós também enviamos mensageiros, ou enviamos a nossa mensagem para Deus, para que Ele olhe com carinho, de modo específico e especial, para a pessoa da nossa família que está doente. Quando a gente nos coloca diante dos pés de Jesus, apresentando a vida dos nossos enfermos, é essa mensagem que nós transmitimos para Jesus, para que Ele possa vir o socorro e que venha depressa. Só que Jesus, parece que a atitude de Jesus, aparentemente, a atitude de Jesus manter mais 2 dias naquele local, se manter mais alguns dias naquele local, aparentemente parece que Jesus não ama Lázaro. Mas não é isso. É porque tem alguns especialistas, tem muita interpretação, mas eu gostei dessa interpretação, em que alguns especialistas acreditam que Deus não atrapalha o ciclo natural da vida. E qual é o ciclo natural da vida? É que todos nós, um dia, vamos passar pela dura experiência da morte. Todos nós vamos passar pela dura experiência da morte. Independente se você já é muito experiente ou se é jovem, se é novo. Um dia, todos nós, se é cedo ou tarde, essa ideia cronológica é nossa de Deus e não de Deus. Para Deus você nunca vai tarde ou cedo, você simplesmente vai na sua hora, no seu tempo, quando você não apressa as coisas. Por exemplo, quando você não intervém sobre esse ciclo natural da sua realidade. Então, Jesus fica para manter essa realidade do ciclo natural. Não há intervenção no ciclo natural da vida. Quer se encontrar com a realidade da morte. Jesus então convida o discípulo. Essa primeira coisa, apresenta Lázaro na condição de doente, de enfermo, e as suas irmãs, alguém que ele ama, que é muito amigo. A segunda coisa é que Jesus apresenta novamente a missão, ou seja, Jesus diz assim: vamos novamente à Judéia. Lembra que na semana, sexta-feira, por exemplo, quando a gente lia o Evangelho de Mateus, a gente recordava que Jesus, ele foi para Jerusalém, para a festa de Jerusalém, e ele foi meio que escondido. Por que Jesus foi meio escondido? Porque ele não poderia ser visto por muitas pessoas ali da Judéia, senão poderia ser assassinado, poderia ser apedrejado. E os discípulos lembram a Jesus o que pode acontecer com ele. Olha, mas Senhor, nós vamos voltar novamente para Mestre, vamos voltar novamente para a Judéia, para o lugar onde você quase foi apedrejado. Eles recordam novamente a Jesus. Lembra, povo de Deus, olha, Jesus não tem medo de experimentar a morte. Isso não impede que Jesus catequize, ensine, mostre os seus sinais da graça de Deus na sua vida. E essa é a coragem que nós devemos ter na nossa vida, de anunciar o Evangelho. Porque a gente tem medo do olhar que julga na nossa casa. A gente tem medo da palavra que julga na nossa casa. E quantas vezes a gente tem receio de falar no nome de Jesus dentro de nossa casa por causa desse tipo de apedrejamento, com palavras, com olhar e com julgamentos em relação a você. Jesus não tem medo. E a gente também não deve ter medo da nossa Judéia, que é a nossa casa, que é um lugar de experiência de Deus, e que também pode ser um lugar de julgamento em relação a Deus e a catequese. Então Jesus convida novamente os discípulos para ele, e que Jesus lembra que ele é a luz, ele é o sinal desse povo, por isso ele não pode evitar ir lá. E aí ele diz: lembra que o dia tem 12 horas,
Quem caminha na luz não precisa se preocupar, ficar com medo de tropeçar, porque vê as coisas. Ou seja, quem anda com Jesus não precisa se preocupar, porque nem medo de tropeçar, porque você vai estar com Jesus, e Jesus é a luz para que brilha na nossa vida, que nos guia na nossa caminhada. Mas se você caminhar à noite, ou seja, na ausência de Jesus, o risco de tropeçar, de cair e se machucar é 100% na nossa vida. Se a gente caminhar na ausência de Jesus, essa luz. Então Jesus recorda novamente essa missão e o seu dever. E aí novamente o Evangelho nos traz para a história de Lázaro, que é o nosso terceiro momento. Jesus então recorda que Lázaro já morreu, está morto. E ele diz assim: Lázaro está dormindo, eu vou para lá para acordá-lo. O discípulo não entende. Então o que o discípulo diz? Se está dormindo, vai ficar bem. Se ele está dormindo, vai se recuperar, vai ficar bom. E aí Jesus diz atentamente, claramente: Lázaro morreu, meus filhos. Lázaro morreu. E aí, Tomé, como é que Tomé é conhecido nas Sagradas Escrituras? Vocês lembram? Como Tomé é conhecido depois da ressurreição? Tomé é conhecido pela falta de fé. E para ele só acredita se ver, se tocar. Mas ninguém conhece essa outra versão de Tomé, que é a versão da coragem, de alguém que diz assim: vamos para morrermos com ele. É a versão da coragem. Poucos de nós conhecemos essa versão de Tomé, de alguém que está pronto para morrer com Jesus e que está decidido a pegar esse caminho com Jesus. Está aí um Tomé que a gente não conhece e tem coragem de entregar a vida junto com Jesus. E assim segue esse caminho. Jesus, antes de chegar no povoado, ele é então confrontado por Marta. E aí, povo de Deus, aqui nós estamos diante de uma experiência muito nossa, que é a experiência do luto, da dor de perder alguém que a gente ama. Porque é assim, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente perde muita coisa da gente mesmo. Vai muita coisa com a pessoa. Muita coisa, porque a gente somos seres de relacionamentos. A gente é ser de relacionamentos, de partilha, de compartilhar valores, de compartilhar conversas, histórias, a nossa vida. E quando alguém que a gente ama parte, leva muita coisa consigo. Marta, quando sabe que o Senhor está próximo, ela corre imediatamente para se encontrar com Jesus que não está dentro do povoado. E aí existe dois tipos de solidariedade. Existe a solidariedade dos vizinhos de Jerusalém, que vai para chorar angustiosamente com Maria na sua casa, desesperada. Essa é aquela solidariedade que não tem muita esperança. Confia, mas não confia ao mesmo tempo. Acredita, mas não acredita ao mesmo tempo. Chora angustiosamente em relação à realidade da perda de Lázaro. Não consola, potencializa a realidade de sofrimento daquela mulher que perdeu o seu irmão. Marta sai em direção a Jesus, que é a outra face da consolação. E Marta diz isso para Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta pensa que é a presença física de Jesus que evita com que o seu irmão morresse. E nós acreditamos nisso, que é a presença física de Jesus que evita com que a gente morra. Não é. A gente vai morrer com a presença física, o espiritual de Jesus. A gente vai passar dessa vida. A gente vai encontrar com essa experiência que é forte, que é dolorosa, que nos dá medo, que nos angustia. E essa certeza que a gente vai passar por essa realidade, ela nos provoca muita angústia. Lembra que Jesus também foi tomado por muita angústia e medo ao descobrir, ao ir assumindo a sua realidade de morte, que ele ia passar na cruz. Também o angustiou. E isso também nos angustia.
angustia também sabermos que vamos um dia passar essa realidade, porque a gente olha toda uma realidade, a gente sabe que vai deixar muita gente que nos ama e muita gente que a gente ama. A gente sabe que muita gente que ama vai sofrer por nós, ou não, né? Mas sempre tem alguém que sofre por você. Não se preocupe, o Senhor não é tão ruim ao ponto de não ter ninguém que não sofra da sua realidade. Na morte todo mundo fica bom, todo mundo é justo e todo mundo é santo. A morte provoca a realidade em nós. Então veja bem, essa experiência, e a fala de Marta, povo de Deus, é a nossa fala, porque quando morre alguém da nossa família, a gente também questiona essas realidades. Senhor, por que dessa forma? Por que agora? Por que dessa maneira? Por que tão cedo? Por que isso e aquilo? A gente é surpreendido pela realidade da morte. A morte nos provoca esse tanto de angústia e questionamentos na nossa vida, não diferente da experiência que Maria e Marta estão vivendo. Então Jesus é a outra versão da solidariedade do choro. Ou seja, Jesus entende que se precisa passar por essa experiência de morte para receber a vida eterna. E ele sabe que não é a presença dele que faz com que as pessoas não morram biologicamente, mas ele sabe que a ausência dele é morte para a eternidade. Entende? Sua presença é vida para a eternidade e sua ausência é morte para a eternidade. Por isso que Jesus diz: olha, seu irmão vai ressuscitar. E Marta, como uma boa judia, ela sabe do seu processo, ela conhece bem a sua escatologia, a sua dinâmica de eternidade, sua teologia. Ela disse: eu sei, eu acredito, ele vai ressuscitar no último dia, porque ela estava na cabeça dela que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. E ela então continua: Jesus, mas eu sou a ressurreição e a vida. Povo de Deus, parece que é pouco para quem está sofrendo e angustiado com alguém que ama e que morreu, que perdeu. Parece que é muito pouco essas palavras de Jesus. Parece que é pouco para Marta, parece que é pouco para Maria ouvir isso de Jesus, que Ele é a ressurreição da vida. Mas isso é muito para a nossa vida. Essa compreensão de Jesus, ressurreição e vida, é muito preciosa para que a gente possa compreender na nossa vida e assumir na nossa realidade. É nos colocar diante da dimensão da plenitude da vida e não da morte, para que a gente possa superar o entendimento e a compreensão sobre essa realidade, que Jesus é essa ressurreição, e estando nele, essa plenitude da vida está garantida para nós. Se encontrar nele, essa plenitude da vida, a gente se encontra diante de Deus. É isso que Deus quer trazer para nós. E Jesus vai garantir essa vida. Por isso Jesus segue, tem mais um encontro. Aí sai daquele cenário de ressurreição e vida, a qual Jesus afirma. Isso, de certo modo, provoca uma mudança de compreensão de Marta sobre o que é a morte e sobre o que é a vida eterna. Ela corre imediatamente para a sua irmã e, baixinho no ouvido da irmã, ela diz o seguinte: o mestre está aí e ele te chama. Povo de Deus, é isso que nós queremos ouvir de Deus na nossa caminhada, que Ele está aqui e Ele nos convida a experimentar essa ressurreição e essa vida nova na nossa dinâmica. Porque, e olha como essas palavras, elas mudam a posição, o entendimento de Maria. Porque imediatamente, quando ela sabe que Jesus está e Jesus a chama, o que acontece? Ela levanta de imediato daquele choro, vai em direção a Jesus, que ainda se encontra fora do povoado, e ela diz o quê? As mesmas coisas que Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, a família toda entende da mesma maneira. A presença física de Jesus é que poderia salvar
a vida do nosso amigo Lázaro, que agora estava na situação de doença e que morre. Veja, e não só da família, o povo também acreditava da mesma maneira, porque agora Jesus encontra. Olha, essa imagem de Jesus que se comove, que chora, nos apresenta uma essência da humanidade de Jesus, que de fato Jesus, Deus se encarna e assume a condição da realidade humana de forma tão profunda, ao ponto de sentir as realidades da humanidade, inclusive a perda de alguém que se ama. Jesus chorou com a morte de Lázaro, com o choro de suas irmãs e também com o povo que estava comovido. E qual é o entendimento do povo? Mas esse aí que curou o cego, lembra que Jesus curou o cego na semana passada, né? Mas esse aí que curou o cego não poderia ajudar a curar esse daqui também? Era assim que o povo questiona. Então Jesus pede para levá-la diretamente ao túmulo. O povo de Deus, essa dinâmica do túmulo, ela tem uma catequese muito bonita sobre o batismo, que de per si diz o seguinte: lembra que sem sermos batizados, nós somos apenas pessoas mortas diante de Deus. Pessoas que estão dentro de um túmulo, atadas com as nossas vestes mortuárias, que nos prende sobre uma realidade e que nos faz incapazes de enxergar a realidade da vida em plenitude. Então nós precisamos ouvir, escutar o Jesus que quer tirar, mover aquela pedra que nos prende dentro desse túmulo, que nos impede de ver essa luz, que nos impede de ver a vida eterna. Por meio do batismo é capaz de fazer isso. Então, quando Jesus quer tirar a pedra, o que a sua irmã diz? Já passam 4 dias, já está cheirando mal, está em decomposição. Vocês lembram? Jesus ressuscitou a partir de quantos dias? Então, veja, passou-se o prazo para que ele possa se fazer algo por Lázaro. Passou os 3 dias. Isso é muito intencional no Evangelho dos 4 dias. Exatamente para indicar que não se pode mais fazer nada por Lázaro. Morreu, pronto, acabou. Ele já não tem mais condição de receber a vida. Lázaro já está fedendo. E já se passaram 4 dias. Já se passaram o prazo para se ganhar uma vida nova. E Jesus então vai mostrar que tudo é possível se acredita nele. Ele vai dizer, lembra que eu vos falei? Se acreditar vai ver a glória de Deus acontecendo. Então Jesus olha ao céu, diz aquela oração tão bonita aí no final da nossa leitura. Deixa eu ver se nós encontramos aqui, Maria. Você vai encontrar aqui para mim? Pai, eu te dou graças porque me ouvistes e sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me odeia, para que creia que todo me ache. Tendo dito, exclamou com voz forte: Lázaro, venha para fora. É assim que Deus diz também com todos nós no nosso batismo. Maria, João, Pedro, Paulo, vem para fora. E ali, talvez ainda alguma coisa te prenda, que ainda são sinais da morte que nos prende. E aí Jesus vai dizer: trabalhai, deixai-o caminhar para cada um de nós, que não basta só batizar, é preciso desamarrar aquilo que nos prende, para que nos permita caminhar. É preciso, povo de Deus, superar esse entendimento de morte que nós temos, para que a gente possa caminhar rumo e em direção à plenitude da vida, da nossa vida. E entender a morte não quer dizer que você não possa chorar, que você não possa sentir, que você não possa experimentar, porque isso é impossível. Não existe isso, que alguém não vai sentir a morte de alguém, que ninguém não vai sentir a saudade de quem já morreu. Não existe isso. Não existe isso.
Mas dizer compreender é passar tudo isso sem permitir que morra ainda estando vivo. Que você dê a sua vida ainda estando vivo. Que você deixe de experimentar Deus ainda estando vivo. Continuar a caminhar, acreditar, confiar em Deus. Permitir que Ele desamarre aquilo que nos prende, para que a gente possa caminhar em direção ao nosso Deus. Que assim Deus nos torne forte e nessa caminhada perseverante à salvação. E essa plenitude revele para nós, cada dia, a verdadeira face de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar juntos a nossa fé, creio no Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus Pai, que por meio de Cristo nos dá o dom da vida eterna e a certeza da ressurreição. Rezemos juntos. Atendei, Senhor, nosso clamor. Senhor Deus, nós nos pedimos por todos os batizados e pelos pastores da vossa igreja, para que professamos a fé em Jesus Cristo, que ressuscitou e nos deu a vida eterna. Rezemos. Atendei, Senhor, nosso clamor. Ó Pai, nós nos pedimos por aqueles que se preparam para o batismo, para que sejam sempre conduzidos pelo Espírito. Atendei, Senhor, nosso clamor. Senhor de misericórdia, nós nos pedimos pelos doentes, os deprimidos e os que estão nos hospitais, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê a esperança. Atendei, Senhor, nosso clamor. Senhor dos vivos e dos mortos, acompanhai aqueles que entre nós estão de luto, para que a fé em Cristo, ressurreição e vida, encha o coração com vossa paz. Atendei, Senhor, nosso clamor. Senhor e Criador nosso, reacendei em nossos corações o desejo de vos servir, meus irmãos e irmãs que passam fome. Atendei, Senhor, nosso clamor. Encerramos rezando a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, nosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou a partir de 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou a dar aos homens de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, os pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença para a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Podemos sentar. O canto da apresentação das oferendas, a número 7 do folheto branco.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nossas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedeu aos vossos filhos e filhas, informados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nossa oração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou com o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do mundo. Compadecendo-se da humanidade, que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. De tudo que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. De tudo que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer do pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa fé em nós, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva,
da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos eternos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro Nolasco, São Raimundo Donato, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Dito, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial, Guilherme Dimas, Aguiar de Jesus Lopes, que há 7 dias chamastes para o vosso reino, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciarão a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O povo de Deus, saudai-vos em Cristo Jesus. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirares o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirares o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirares o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas sei uma palavra que vocês façam. Povo de Deus, só lembrando como nós vamos fazer a nossa fila da comunhão. Lembrando que vocês vão se enfileirar do seu lado direito e vocês vão sair do seu lado esquerdo. Não precisa se preocupar com o seu banco. Quando você chegar no seu banco, que é o lugar que você entrar, só pedir licença para a pessoa vai dar o espaço e você pode entrar no seu banco. Mas todos desse lado e saiam por esse lado, para que a gente não possa tumultuar a nossa fila de comunhão. Todos por aqui. Todos podem botar aqui. Isso. Pode botar todos para cá. Dona Marinha. Dona Marinha. Entra na fila aí direitinho, Dona Marinha. Vamos sair, sai.
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos para os nossos avisos. Lembrando que hoje nós temos um pico aqui na nossa comunidade, que começa às 14h30. Mesmo que as pessoas não tenham adquirido a cartela, pode vir e participar conosco, tá bom? Vocês conseguem a cartela aqui mesmo. No próximo domingo é o domingo de Ramos. A nossa celebração vai começar às 9h na pracinha aqui. De lá nós vamos fazer a procissão para a nossa comunidade. Então não esqueçam que vai ser 9h o começo da nossa celebração no próximo domingo. Quinta-feira Santa, que você é mais conhecida como Lava Pés, vai ser às 19h30. Sexta-feira Santa, nós vamos começar uma via sacra às 7h. Depois vamos começar aqui na nossa comunidade a vigília, que vai ser feita até às 3h. Então todas as pessoas da comunidade podem vir a partir do horário que quiser vir. Começa às 8h e vai até às 15h a nossa vigília, finalizando com a celebração às 15h. O nosso Sábado Santo vai ser aqui na nossa comunidade, às 19h30, a celebração do Sábado Santo. Mas a partir do domingo que vem a gente vai recordando tudo isso, tá bom? Então, só lembrar que domingo de Ramos, o próximo domingo, às 9h começa na nossa praça, aqui, tá bom? Para trazer Ramos, tá? Para abençoar os Ramos, claro. Isso mesmo. Só recordando, potencializando esses avisos, hoje nós ainda teremos o bingo na comunidade, que é às 14h30. Todos nós somos convidados a participar. No próximo domingo, nós vamos ter o domingo de Ramos. Então começa a iniciar ali na pracinha, vai iniciar. A gente vai dar a bênção, vai fazer uma caminhada ali na praça que vem diretamente para a nossa igreja. Pessoal, lembrando, é 9h, tá bom? 9h. 9h nós nos encontramos para dar início. 9h não é para a gente estar nos reunindo. 9h é para a gente dar início. Não é para a gente, como a gente está fazendo aqui. A gente está chegando aqui, às vezes, depois que a celebração está acontecendo. É 9h30. 9h30, na missa normal nossa, é para a gente estar já celebrando a missa. Não é para estar chegando na igreja. Então, lembrar sempre dos nossos horários. No próximo domingo, por causa que a missa ela se estende um pouco mais, nós vamos celebrar, iniciar às 9h da manhã na pracinha. Aí, lembra que quando a gente esteve lá naquele momento da pandemia, que era um momento mais arriscado, a gente teve uma boa participação do povo aqui na comunidade. E eu quero que esse ano a gente intensifique essa participação nossa na comunidade, nas celebrações, porque foi por causa desse motivo que nós voltamos novamente. No ano passado a gente fez um teste, que foi pedir para o superior da comunidade, que é o padre,
para que a gente celebrasse nas comunidades e que as comunidades participassem nas comunidades. E isso deu muito certo no ano passado. Esse ano a gente está fazendo de novo essa experiência bonita, que é celebrar a Semana Santa aqui na comunidade. Então, nós temos o Domingo de Ramos, nós temos a Quinta-feira Santa, que é às 19h30 da noite, para a gente também fazer o nosso lava-pés, a nossa instituição da Eucaristia para a gente celebrar. Aí em seguida a gente tem um momento de adoração, e aí o povo depois pode se despedir. Aí temos o translado de Jesus para o lugar que a gente está organizando para colocar. Sexta-feira nós começamos 7 da manhã com uma via sacra na comunidade, entre as casas. Aí o pessoal está organizando toda a vida. Já está certo? Oi, graças a Deus já está certo a via sacra. Vai acontecer uma via sacra 7 horas da manhã. Em seguida, algumas pessoas vão vir aqui diretamente para a igreja para dar início à sua vigília. Então, o tempo de cada uma hora vai ter um grupo diferente aqui na igreja. O povo de Deus pode vir a qualquer momento, tá bom? E pode ficar quanto tempo quiser. Termina às 15 horas o momento de vigília, e aí a gente vai iniciar a nossa celebração da paixão de Cristo. Terminamos, e aí voltamos só no sábado à noite, às 19h30, no sábado de Aleluia, a comunidade, tá bom? Então a gente vai potencializar esses convites novamente, para que a comunidade possa participar todos juntos, e assim a gente possa fazer uma bonita celebração da Semana Santa e uma bonita experiência de vivência que esse tempo nos traz, tá bom? Posso contar com a presença de vocês? Ah, se eu não ver vocês naqueles dias, meninos. Vou atrás de cada um. Então, vamos ficar de pé para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do vigor na casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.